Olá, meus amores! Esse é um vídeo de correção de história, caderno de atividades, páginas 10 e 11. Então, eu acredito que seja um vídeo bem rápido. Capítulo 1. Quem guarda as memórias da cidade? As histórias orais e os relatos de memória. A importância dos relatos de memória. Antônio e Jussara foram os convidados da aula sobre as memórias da cidade da Escola Mundo Mágico. Ao longo da conversa, os alunos conheceram exemplos de elementos que nos permitem conhecer a história de uma cidade. Circule esses elementos no quadro abaixo. Então, como que a gente descobre, né? Como que a gente conhece a história de uma cidade? Através de quais elementos que a gente pode conhecer? Então, ó, arquitetura, nomes das ruas, porque a gente vê quem morava antigamente, né, os moradores antigos. Relatos de moradores, porque eles nos contam histórias. Fotografias, a gente vê como a cidade era antigamente. Vivências na cidade, é o que a gente viveu ali, ou outras pessoas. Relatos de viajantes também, que são coisas que as outras pessoas contam quando foram visitar. Obras de arte, às vezes um monumento. E também construções. Então, a gente vai circular tudo. Vamos para a questão 2. As memórias podem ser uma forma de preservarmos lembranças do lugar onde vivemos. De que maneira as memórias são transmitidas? Então, quando eu lembro de alguma coisa, eu conto para vocês. Quando eu tenho uma memória, uma coisa antiga que aconteceu comigo quando eu era pequena, eu conto para vocês. Então, é através da contação de histórias ou então dos relatos. Então, é isso que a gente vai colocar aqui. Vamos lá. Letra B. Os relatos de memória são exemplos de fonte oral? Fonte oral é aquilo que a gente fala. Então, se o relato de memória está perguntando se ele pode ser considerado um exemplo de fonte oral. Sim, né? Porque ele é transmitido, né? As fontes orais são os conhecimentos que são transmitidos para a sociedade através da oralidade, quando a gente fala, né? Então, os relatos de memória, eles podem ser considerados fontes orais, mas também os mitos, as lendas e os relatos em geral também podem, tá bom? Vou colocar isso aqui. Pronto. Que lembranças da cidade de um relato? Que lembranças da cidade um relato de memória pode conter? Então, pode conter de tudo, gente. Histórias divertidas, histórias tristes, histórias felizes, conhecimentos marcantes, acontecimentos que foram importantes para alguém ou para a cidade, tá bom? Existem muitas histórias individuais, questões pessoais que podem estar relacionadas a mim, a minha pessoa, ou então a alguém que eu conheço, que está associado à memória da cidade também, tá? Então, a gente pode escrever todas essas opções aqui. Oh, meu Deus. Calma aí, gente. Então, ficou assim a página 10, tá bom?
Vamos para a página 11. Na aula, Marina descobriu que, ainda hoje, existem muitos grupos que não possuem sistema de escrita. Pensando nisso, de que maneira, então, povos indígenas e africanos transmitiam seus saberes? Então, realmente, eles não sabiam escrever, né? Não tinha essas coisas. Que nem os egípcios, né? Antigamente eles escreviam nas pirâmides, das pirâmides, né? Eles tinham toda uma escrita também, super moderna na época. Mas hoje em dia ainda tem tribos indígenas e africanas que são os povos, né? E eles não têm um sistema de escrita. Então, como que eles fazem para poder ensinar para as crianças os saberes? Eles ensinam através da oralidade. Os povos antigos, né, criaram os mitos, as lendas, para poder explicar os fenômenos do cotidiano, os fenômenos da natureza, e esses povos utilizam a oralidade, tá bom? Só através da oralidade. Marina compreendeu que os mitos e as lendas eram parte da memória de muitos grupos que não desenvolveram a escrita. Com a ajuda de um adulto, pesquise uma lenda indígena ou africana. Depois escreva o nome da lenda ou mito que você pesquisou e a história que ele conta. Gente, isso aqui é uma resposta pessoal. Vocês vão ter que fazer uma pesquisa para poder colocar aqui, tá bom? Eu achei super interessante e quero ver o que vocês vão colocar. Mas existem muitas lendas indígenas, gente. Muitas mesmo, vocês conhecem. Vamos lá. As memórias dos moradores do município. Para cada grupo social e cultural, as memórias guardam lembranças de eventos diferentes. Observe as imagens a seguir, depois escreva algumas lembranças que as pessoas da foto podem ter guardado do lugar onde vivem. Vamos pensar, ó, aqui é uma resposta pessoal. A menina pode ter brincado na rua, ó, brincadeiras na rua, nos parques da cidade. Tô inventando, tá, gente? Agora o cara aqui, olha, o moço lá no campo, né? Banhos de rio, brincadeiras no campo, subir em árvores, subidas em árvores. E, gente, vocês podem colocar um monte de coisa. Pode colocar tombo, pode colocar o que vocês quiserem aqui, tá bom? E é isso. Turminha, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijo e até a próxima aula.